Olá, amigas e amigos do Saber, da Reflexão. Vamos falar um pouco hoje sobre os evangélicos na política brasileira. Vamos falar um pouco sobre quais os problemas e apontar também algumas soluções. Acompanhe aí. Bom, a gente sabe que os evangélicos se tornaram um grande problema na política brasileira hoje, do ponto de vista das forças progressistas, né? A gente sabe que os evangélicos são a base de apoio em medidas extremamente nefastas ao povo brasileiro. Eu não gostaria de mencionar nenhuma medida em específica, justamente para não datar muito esse vídeo, mas eu pressuponho que você que está assistindo já sabe quais são esses problemas, quais são as medidas que foram aprovadas recentemente e que tiveram grande apoio por parte dos evangélicos, por parte dos pastores e principalmente do pessoal neopentecostal. A questão que eu gostaria de mencionar inicialmente é que o problema não é a religião em si. O problema é eles serem reacionários, ou pelo menos serem a base de apoio de políticos extremamente reacionários, né? Porque há vários reacionários sem religião também. Eu mesmo tenho um amigo que é super reacionário e é ateu. Então, o problema não passa exatamente pela questão religiosa, o problema passa mais pela questão do conservadorismo político. A gente pega, por exemplo, alguns exemplos históricos, né, como a Revolução Russa, por exemplo, né, os religiosos adoram falar que os cristãos foram perseguidos, por exemplo, na Rússia por causa de sua fé. E isso não é verdade, absolutamente. Eles foram perseguidos porque eles se aliaram aos brancos, eles se aliaram ao tsarismo e entraram em guerra com os bolcheviques. Eles entraram na guerra civil efetivamente. Então, a questão não passa exatamente pela religião, como se o cristão ele tivesse ali na igreja fazendo a sua oração, rezando todo quietinho, e de repente chegasse alguém, chegassem os vermelhos, né, totalmente malvadões, e iniciasse uma perseguição por causa da fé religiosa. Isso não tem absolutamente nada a ver. Agora, o que acontece com os evangélicos, né, e que os leva a formar a base de apoio de políticas extremamente reacionárias é o fato de que o evangélico ele não se enxerga enquanto trabalhador. A identidade social dele é enquanto evangélico. Eu vim desse meio, eu passei por essa experiência e eu sei exatamente como que a coisa funciona. A gente esperar, por exemplo, que um evangélico se identifique como trabalhador e por isso faça decisões políticas baseadas nessa identidade de classe é uma coisa muito avançada, é uma coisa que só pode acontecer depois de muito trabalho político. Na minha adolescência, né, por exemplo, uma vez eu cheguei a parar num comício do Antony Garotinho em Belo Horizonte, porque eu era evangélico e o pastor falou que a gente tinha que votar num candidato a presidente da República evangélico, né? Naquele ano, o Garotinho disputou as eleições presidenciais, né? E eu completamente sem formação política nenhuma, com aquela identidade evangélica, eu fui parar num lugar desse, né? Então, eu tenho esse background, né? Até gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre isso, né? Porque quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser padre. Não sei porquê, mas minha mãe me levava na igreja católica e eu sempre me imaginava um dia sendo padre. Às vezes eu brincava, né, de celebrar uma missa, essas coisas, né? Um pouquinho mais tarde, depois minha mãe passou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela foi e me levou, né? Eu era criança, eu tinha que acompanhar, eu ia. E eu achava o máximo aquelas sessões de exorcismo, aqueles pastores lá conversando com os demônios. E aí eu mudei, aí eu já tinha o objetivo de um dia ser talvez um pastor evangélico, né? Passado mais um tempo, por um breve período ali, acho que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu cheguei a estudar a Bíblia com os Testemunhos de Jeová. Eles iam na minha casa todo sábado e eu fiz um estudo da Bíblia por eles por uns longos meses. Cheguei a frequentar algumas vezes o Salão do Reino, né? Porque eles não chamam de igreja, chamam de Salão do Reino. Então, tive uma experiência também com os Testemunhos de Jeová. Mas na minha adolescência, aí sim que eu pude fazer uma decisão e eu fui para a Igreja Batista, né? Eu cheguei a cogitar fazer faculdade de teologia. Eu estudei teologia um bom tempo por conta própria,
né? E quando eu formei no ensino médio, eu estava decidindo o que eu ia fazer da vida, né? Que curso superior eu ia escolher, e eu cogitava fazer teologia, né? E foi inclusive por causa desses estudos em teologia, na metafísica, na apologética, que eu acabei indo desaguar na filosofia, comecei a conhecer a área da filosofia, alguns filósofos que tinham mais a ver com as coisas que eu estudava na época. Então, por exemplo, coisa que hoje praticamente ninguém lê na filosofia, que é São Tomás de Aquino. Eu estudei e li Tomás de Aquino, né, bastante. Inclusive, quando eu fui fazer filosofia medieval, no segundo período, né, da graduação em filosofia, eu era um dos que tinha melhores notas, porque eu já carregava, né, essa leitura que eu tinha dessa época, né. Então, hoje, inclusive, embora a minha especialização, né, na filosofia seja na área do marxismo, né, na filosofia política contemporânea, uma segunda área que eu teria é a área da filosofia da religião, justamente por causa disso. Recentemente, por exemplo, eu fui convidado a participar de um livro, né, esse livro deve sair dentro de alguns meses, né, é um livro de filosofia da religião, e eu estou contribuindo com um artigo sobre o Santo Anselmo de Aosta, né. Bom, então, foi depois de um tempo, né, nessa seara aí que eu acabei conhecendo a filosofia, e os meus estudos em filosofia e psicanálise, eles me fizeram abandonar aos poucos a religião. Inclusive, parte dessa minha trajetória, né, de abandono da religião, ela está registrada de maneira mais ou menos autobiográfica na letra dessa música da minha banda, né, a letra da música Philosophical Blasphemies. Inclusive você pode conferir um trechinho aí agora. Eu que sou o vocalista e eu que escrevi essa música e essa letra. Ouça aí. É pesado, né? Depois você pode conferir a letra e a tradução da letra. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E se inscreva lá no canal da banda também. Bom, mas então foi esse mais ou menos o percurso que eu fiz. Então, quando a gente fala sobre essa questão do evangélico, da identificação que ele tem com a religião e não com a questão política ou com a questão de ele ser parte da classe trabalhadora, é uma questão altamente compreensível, né? Você desenvolver consciência de classe é uma coisa que demora um certo tempo, é uma coisa que exige muito trabalho político de base, né? Então, a gente não pode culpar o pobre de periferia por se identificar como evangélico e por isso ser base de apoio de políticas reacionárias, né? É justamente porque ele é um trabalhador sem consciência de classe, nasceu naquele meio e vai ser daquela forma, né? Então, como eu já estive do lado de lá, a minha situação já foi assim, eu já fui parar num comício do Antony Garotinho, né? Porque eu era da igreja evangélica. Eu não culpo o pessoal que faz isso, né? A gente tem que pensar por outro lado, né? Então, a gente sabe que há evangélicos que são terríveis, né? Há pessoas da minha família, por exemplo, que são péssimos exemplos enquanto seres humanos, né? Agora, por outro lado, há também evangélicos que são de esquerda, são pessoas extremamente inteligentes, né? E que são contra essa maioria tosca e nefasta que está aí e sobre a qual a gente está falando aqui nesse vídeo. Entre os meus melhores amigos pessoais, por exemplo, eu conto alguns teólogos. Então, eu fazia postagens nas redes sociais muito agressivas, né? Principalmente citando muito Nietzsche, muitas passagens do Anticristo de Nietzsche, porque o Nietzsche pega muito pesado, né, nesse seu livro contra os cristãos, né? Mas aí eu percebi que eu fazia umas postagens gerais para atingir algumas pessoas, só que os meus amigos também estavam lendo aquilo, e eu passei a perceber que aquilo ali não estava certo, né? Que aquilo ali poderia ofender algumas pessoas que não deveria ofender, né? Então eu acabei abandonando isso e abandonei essa estratégia de colocar todo mundo no mesmo saco, né? E aí a gente se pergunta então, tá, mas o que fazer? O que a gente faz então? Qual que é a saída para o problema dos evangélicos na política brasileira? Bom, de um ponto de vista teórico, de um ponto de vista que, para resolver a questão fora ainda do âmbito prático, eu gosto muito da saída proposta pelo Slavoj Žižek, né? O Žižek, ele fala que
a gente não deve combater a religião de forma direta. Porque isso adianta muito pouco, isso traz muito pouco resultado prático. Talvez o melhor seria a gente exigir coerência dos fiéis em relação à sua própria crença. Se a gente quer conversar sobre o assunto, não é falar, por exemplo, que Deus não existe, ou apresentar argumentos contra a existência de Deus, ou falar de todos os males que a igreja já trouxe à humanidade através da história, porque isso tudo pode ser contradito também, porque da mesma forma que a igreja já foi muito nefasta, já cometeu tremendas barbaridades, atrocidades contra a humanidade, ela também trouxe muitas coisas positivas, né? Então, se a gente entra nesse tipo de discussão, uma discussão que vai nos levar a uma aporia, né? Então, a questão é mais exigir coerência em relação a isso. A gente sabe que a teologia da libertação, por exemplo, ela faz já esse trabalho interno, né, de exigir coerência, porque pega a questão mais social do evangelho e mostra, olha, a gente como cristão, a gente tem que ser socialmente assim, né? E eu acho que o caminho, né, quando vai se dar na questão do diálogo, ele passa por aí, né? E também pelo fato de as raízes da crença religiosa elas serem psicológicas. Quando a gente lê ali, por exemplo, o Freud em O Futuro de uma Ilusão, a gente entende perfeitamente que não adianta ficar argumentando com quem acredita em Deus, porque a pessoa não acredita em Deus ou tem aquela determinada crença por razões ou por motivos racionais. A pessoa tem aquela determinada crença por motivos inconscientes. Eu recomendo também fortemente a leitura dessa obra, porque pessoalmente ela me ajudou muito a compreender como se configura a crença religiosa no indivíduo. E eu também gostaria de chamar a atenção para um texto em que Marx aborda essa questão. O Marx ele chama atenção para isso no seu texto sobre a questão judaica, né, no qual ele discute com Bruno Bauer. E o Bruno Bauer, ali naquele contexto, ele queria acabar com a religião, porque, segundo Bauer, a emancipação humana só seria completa com a erradicação da religião. E o Marx fala nessa obra que isso não tem absolutamente nada a ver, que erradicar a religião, ela não traz emancipação. Eu escrevi um artigo sobre isso, esse artigo foi publicado no livro Direitos Humanos às Portas do Abismo. Eu vou colocar o link aqui, vocês podem baixar o livro. E nesse livro tem esse meu artigo e lá eu falo um pouco sobre o que o Marx discute com o Bauer. Então dá para entender um pouco ali do contexto da polêmica, né, e ver que a questão não passa ali pela erradicação da religião, e o Marx explica isso muito bem. Além disso, tem um texto também do Engels, quando o Engels fala sobre as guerras camponesas na Alemanha, né, o título do livro é esse também. O Engels chama atenção para o fato de que, ali na Reforma Protestante, se por um lado a gente tinha o Martinho Lutero, que era um representante da burguesia, havia também o Thomas Müntzer, que era uma ala da Reforma Protestante mais ligada ao povo, mais ligada aos camponeses pobres. Então, a questão, no final das contas, ela se resolve numa prática política, ela não passa por aí. A explicação do Engels também é muito interessante, porque a explicação dele vai mostrar que quando as pessoas imaginam que elas estão lutando por causas religiosas, na verdade elas estão apenas inconscientes das forças motrizes históricas que realmente as estão colocando em movimento. Então o Engels faz uma leitura bem interessante e vai mostrar que as guerras religiosas, na verdade, embora fosse a motivação consciente das pessoas, não tinham nada de religiosas. Eram guerras políticas, eram guerras que tinham a ver com fatores e questões econômicas e políticas e não meramente no campo da religião. Então, toda a questão dessa solução ela vai se passar ali por uma prática, né? Então, resumindo esses dois últimos pontos, se a gente vai tentar discutir com alguém, eu acho que a melhor saída é tentar exigir do fiel uma coerência em relação à fé que ele professa, né? E pela questão prática, é muito trabalho de base, é aquilo que a gente sabe que, como esquerda prática revolucionária, a gente tem que fazer. É um trabalho de base, porque tem muita gente boa, tem muita gente que acredita em saídas comunitárias, em saídas coletivas para os problemas sociais, mas às vezes essas pessoas encontram uma comunidade justamente ali na igreja, porque não encontram isso fora dela. Foi isso que também levou muita gente
ou muitos jovens, né, a se juntarem à juventude do Hitler, né, a juventude hitlerista na Alemanha. Porque os nazistas viram que os jovens, não só os jovens, mas os adultos, os seres humanos de forma geral, precisam estar inseridos em alguma comunidade, né? E às vezes a igreja evangélica oferece isso, e por isso ela acaba se tornando o fator mais importante, a identidade social do indivíduo. É isso aí, então deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a continuar fazendo vídeos como esse. Valeu, até a próxima.